Hoje eu quero começar muito rapidamente para compartilhar com vocês uma experiência em família. Eu tenho uma sobrinha, filha da minha irmã mais nova, e ela teve gêmeos. E os dois, claro, prematuros, beirando os 6 meses, um pouco menos. Foi um momento muito difícil, todos nós naquela ansiedade, nós não podíamos ir lá, então ela mandava foto. Então a família sofre junto, porque a gente quer essas crianças crescendo e ficando bem. Mas o que os pais passam, o que a família passa, os mais próximos, é algo indescritível. Por isso que existe uma ONG que ajuda as mães nesse período, porque são períodos em que você não sabe o que fazer, como fazer, e muita gente falando coisas tem uns que falam bobeira, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não tem filtro, não tem discernimento para ajudar e aí falam outras bobeiras. Um dos dois, Papai do Céu falou, não, eu quero o Hugo comigo, e ficou o Heitor. O Heitor fez 1 ano agora em setembro e a nossa família celebra a vida do Heitor junto com a gente e a vida do Hugo pelo tempo que ele esteve conosco. E se você nunca esteve numa situação como essa, você vai entender o quanto uma organização não governamental, uma ONG, pode ajudar as mães nesse período. E a gente tem hoje aqui uma voluntária dessa ONG. Eu tenho aqui a Isabel Ruiz, que é voluntária na ONG Prematuridade.com. Isabel, você é muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. E eu quero só mostrar aqui um pouquinho da sua história, que a Isabel Ruiz, ela é natural aqui da cidade de Campinas, é mãe do Bento. E ele nasceu prematuro, extremo, de 27 semanas, aproximadamente 6 meses de gestação. Foram 2 meses e meio de internação de UTI neonatal e quando teve o suporte necessário da ONG Prematuridade.com, que é que nós citamos aqui agora. Após a alta, em busca do processo de cura das dores da internação, tornou-se voluntária da instituição e representa no interior de São Paulo a luta pela prevenção do parto prematuro e direito das famílias com bebês que também nasceram cedo demais. Nessa imagem, Bel, quer falar algo pra gente? A gente não consegue imaginar que na palma da mão esses 2 pezinhos é de um bebê prematuro. Esses pezinhos são do Bento. São do Bento? São do Bento. Essa foi a primeira foto que eu recebi dele, eu ainda estava recuperando ali do parto. Tem um período ali, né, Rita, que a gente não pode sair da cama, enfim. Sim. Por riscos, né, de complicações. Então, quando é um parto a termo, né, que a gente chama ali a partir das 37 semanas, normalmente você fica esse período, mas com o bebê no quarto, ali com você, pertinho, né? Claro que você precisa de apoio, mas você consegue visualizar ali o seu bebê. E eu não tive isso, assim como muitas mães não têm isso. Então, o Bento nasceu e eu não pude pegá-lo, eu não pude vê-lo, né? Vi através da incubadora, rapidinho, cheio de aparelhos. Os primeiros segundos de vida de um bebê prematuro são extremamente decisivos para o desfecho final ali, né? Então, eu estava muito aflita, né? Acho que você pode imaginar. E a equipe do hospital de enfermagem me trouxe essa foto. Elas tiraram a foto dos pezinhos dele para me dizer que ele estava vivo e que até então estava tudo bem. E eu achei interessante nessa foto, nós vamos falar também até como que a prematuridade entrou na sua história, mas eu achei interessante essa foto porque se mostrasse ele como estava, poderia assustar você. Sim, assusta. Eles tomaram o cuidado de colocar a mão, protegendo todos o oxigênio, tudo aquilo que estava nele, para que você visse os pezinhos e se apaixonasse por esses pés lindos do Bento. Então, isso também deve ter sido para você, apesar de toda a angústia, ansiedade, dor que você estava vivendo, aquilo ali trouxe um alento para você. A prematuridade, enquanto essa organização, essa ajuda para todas as mães, ajudou você também? De que forma a prematuridade entrou na sua vida?
Rita, a ONG, né, falando por si só, ela é uma ONG nacional e ela tem uma equipe multidisciplinar. Então, esse cuidado que você está falando de tampar o rostinho nos primeiros momentos para a mãe se acalmar, até as notícias sobre a saúde do bebê chegarem até nós de uma forma mais certeira e mais até clara mais também, clara, né? Isso tudo é um apoio para a equipe técnica que a ONG Prematuridade.com tem esse trabalho também. Eles têm um corpo técnico de enfermagem, de médicos, de estudantes que fazem esses estudos de humanização no atendimento e vão até os hospitais, falam em alguns fóruns públicos, fazem esse trabalho mesmo de divulgação e de didática para levar a informação sobre a humanização no cuidado dessas famílias. Como família, a gente está perdido. A gente não sabe o que aconteceu, onde estamos, qual é o próximo segundo, o que vai acontecer, a gente não sabe nada. Então, esse cuidado, essa instrução de um atendimento humano e carinhoso faz toda a diferença para esse início da jornada que é longa. Com certeza. Foram quantos meses nessa ansiedade para o Bento sair? A ansiedade do Bento sair, ela começou com 22 semanas, que é ali o começo do 5º mês, mais ou menos. Eu tive o colo curto, eu descobri num exame de rotina, tá aí também mais um convite sobre a importância do neonatal, né, dos exames feitos com uma rotina, com a periodicidade necessária, né, durante a gestação, porque eu não tinha sintoma nenhum. E cheguei para fazer um exame de rotina e descobri que o meu colo já estava dilatado e que o Bento poderia nascer ali a qualquer momento, inclusive por ele ser um bebê muito pequeno. Então, eu não precisava ter todo ali, né, o momento do parto, né? Ele poderia nascer com poucos centímetros. Então, eu fiz uma cirurgia de emergência. Nesse momento, eu não me envolvi com a prematuridade ainda, porque a gente achava, né? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. A gente tem esse... Aí você fez o repouso direitinho, fiz o repouso maravilhoso, só de cama, vida de princesa, meu esposo fazendo tudo por mim, minha mãe fazendo tudo por mim, minha sogra. E a gente nunca pensa que vai chegar até a gente, né? E eu entrei em trabalho de parto, sem muita explicação. Lógica, né, científica. E seguramos com medicação, a tecnologia tá aí, a ciência tá aí para ajudar a gente o quanto dá, né? Mas os planos de Deus não tem ciência que barre, né? Nessas partes em que você está contando para nós, Bel, o prematuridade, ele interfere, ele fala com a família também? Ele ajuda? Nesse antes? Porque se você está correndo um risco, já tem esse trabalho do antes também junto às famílias? Existe um trabalho de conscientização dos possíveis riscos, porque grande parte desses partos prematuros são evitáveis. Então, o número que a gente tem hoje de partos prematuros pode ser reduzido com informação. Então, com exames pré-natais bem feitos, com periodicidade correta, identificação de possíveis enfermidades que a gestante tenha. Sim. Então, existem N causas ali do parto prematuro que podem ser evitadas. Então, a ONG tem esse trabalho de levar informação para as famílias. E nós estamos em Novembro Roxo, dia 17, é o Dia Mundial da Prematuridade. E vai ter um evento ajudando essas famílias? Isso mesmo. E outros também que queiram aprender e entender esse tema? Sim, com certeza. A ONG Prematuridade.com, ela fornece atendimento ali às famílias de forma online gratuita. Então, você pode entrar no Instagram da ONG, que é ongprematuridade.com, e ver ali, eles emitem o calendário mensalmente desses atendimentos. Atendimento jurídico, porque muitas famílias não sabem os direitos, né, que elas têm, e do bebê que precisa de um cuidado específico. Atendimento psicológico, atendimento ao luto, assim como a sua história.
Muitas famílias, infelizmente, passam por isso, né? De um bebê falecer e o outro ficar. Então, tem uma mistura aí de emoções muito conflitantes que você precisa lidar. Então, existe todo esse acompanhamento online gratuito. E aqui na região do interior de São Paulo, nós temos um evento agora, sábado, dia 15, na Praça Washington Luiz. É das 9 ao meio-dia. A Praça Washington Luiz, só fazendo uma vírgula, é aqui na cidade de Valinhos. Isso, aqui na cidade de Valinhos. Então, é muito fácil acesso aqui para quem está assistindo, né, que é do interior. E a gente vai prestigiar a vitória dos bebês que sobreviveram a essa luta, né? Que são grandes guerreiros. São, com certeza. E também vamos compartilhar essas informações com famílias que estejam possivelmente passando por isso. Durante o Novembro Roxo, a gente está com um calendário também específico aqui no interior de São Paulo de atendimento às famílias hospitalizadas. Então, nós voluntários estamos nos dividindo aí em 1000 para atender essas famílias e o o corpo mesmo da enfermagem ali, de médicos dos hospitais. Essa agenda tá também no nosso Instagram e no Instagram Pinguinho de Gente, que é à frente do interior de São Paulo. Pinguinho de Gente. Isso. Mas tem essa ligação com prematuridade. É da ONG prematuridade.com, só que são ações só para o interior de São Paulo. Entendi. No caso, por exemplo, desse evento, mesmo que as famílias não tenham um caso, mas seria interessante que tivessem contato com essas famílias, conhecessem essas crianças vitoriosas. Gente, vocês não imaginam o tanto de tubo, de coisinha ligar. Às vezes, eu não sei como as enfermeiras conseguem enxergar a veinha para poder colocar ali, né? Ai, essa foto. Essa foto foi a primeira vez que eu peguei o Bento no colo. Ele tinha 29 semanas. 29 semanas. Tinham passado 2 semanas que ele tinha nascido. Ele estava com respirador mecânico. Vez, 2 semanas depois do parto. Foi. E esse é o método canguru, Rita. O método canguru, ele é cientificamente comprovado da recuperação do bebê prematuro. Então, ele tem N benefícios. Eu não sou técnica, né? Mas como mãe, eu fui instruída de que regula a temperatura do bebê. Eles têm uma pele muito sensível, então eles perdem temperatura muito fácil. Ficar no contato aqui com a mãe ou com o pai regula a temperatura deles, traz imunidade. Para nós mães é muito bom, porque a gente se sente mãe pela primeira vez ali em tempos, e ajuda na amamentação também. Até, inclusive, esse é um convite que nós reforçamos muito. A amamentação já é difícil sozinha, né? Por si só. No cenário de UTI é ainda mais difícil porque você tem toda a questão emocional, mais a falta de contato com o seu bebê. Então, uma questão biológica aí envolvida que dificulta muito. Mas é possível, acreditem. Esses momentos de canguru, esses momentos de colocar a mão no seu bebê, e fazer uma oração mesmo, estar presente naquele momento pela recuperação do seu filho, ajuda a gente a tornar possível a amamentação. Não é fácil, não vou mentir, mas é possível. Porque eles não conseguem pegar. Eles não pegam, eles não pegam por enquanto. Tem que ser extraído. Isso. E levado para através de sonda. Vai para o bebê, mas vai com todo equipamento médico para que ele receba esse leite. Porque é fundamental. Né? E nós, quem é mãe sabe, o colostro, que é aquele primeiro leitinho que sai, ele tem muito nutriente. Então, você imagina num bebê frágil que chegou antes da hora,
E ele precisa de tudo isso. Como que ele vai amamentar? Não dá. Às vezes crianças até que nascem no período normal já é difícil a amamentação. Então, e hoje a gente... Que foto é essa? Conta. Essa foi no dia da alta. Foi o dia seguinte, aliás, né? A gente recebeu a alta num domingo. E aí, segunda-feira, eu acordei e me dei conta que eu tava com meu bebê em casa. Ai, que delícia! Ela vai se emocionar. Que lindo. Quanto tempo ele ficou na UTI? 2 meses e meio. 2 meses e meio? Eu me dei conta que eu tava com ele em casa e eu precisei registrar. E olha aí, gente, que coisa mais linda. Ele tá com quanto tempo agora? Agora ele tá com 1 ano. 1 aninho! 1 ano cronológico, né? Acho que a gente nem tem tempo de falar sobre isso, mas os bebês prematuros também têm uma idade diferenciada, que é a idade corrigida. E que nós temos que ficar muito atentas a isso, porque o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento físico mesmo dos órgãos ali, obedecem o tempo corrigido e não o tempo cronológico. O corrigido é mais ou menos ali o que ele deveria nascer, aquela data que a gente tem no início da gestação. Geralmente o geriatra fala, olha, vai nascer tal dia. Essa data aí, eles aproximam num exame assim que eles nascem e eles nos dão a idade corrigida. O Bento tem, por exemplo, de corrigida, ele tem 9 meses. E cronológica, ele tem 1 ano. E a gente precisa monitorar isso. E é a data contada a partir do nascimento. Eu gostaria muito de continuar conversando, porque com certeza nós teríamos mais assuntos, mas eu fico aqui muito feliz de agradecer a Isabel Ruiz, voluntária da ONG Prematuridade.com, que esteve aqui hoje para dar esse alento e essa esperança a muitas famílias. Bel, obrigada por estar com a gente. Muito obrigada. Sucesso no evento. Muito obrigada. Estendo o convite, gente, pessoal, dia 15, das 9 ao meio-dia, na Praça Washington Luiz, aqui em Valinhos. Para quem quiser conhecer mais. A partir de que horas? Das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E levem um lanchinho, uma canga, porque vai ter atividade, hein? Vai ter aula de zumba, vai ter pintura, vai ter um monte de coisa.